A acessibilidade é uma questão fundamental que tem merecido atenção e tomadas de posição públicas por parte do turismo do centro de Portugal. Os números indicam que nos anos mais recentes o centro de Portugal tem crescido a um nível superior do que a média nacional, nos principais indicadores da atividade turística, mas cresceria ainda mais se dispusesse de outras acessibilidades. Desde logo, uma estrutura aeroportuária que fosse uma entrada de turistas de outras latitudes. Quanto cresceríamos se quem nos visitar tivesse a oportunidade de aterrar na região? A questão do aeroporto denota uma falta de visão estratégica difícil de entender. O centro de Portugal é a maior região nacional. Abrange um território de 100 municípios, 22,4 milhões de cidadãos e representa mais de 17% das exportações. E é a única região sem aeroporto, o que é uma anomalia e um grande handicap para o desenvolvimento. Hoje recebemos cada vez mais turistas oriundos de países distantes, das Américas, da Ásia. Muitos têm como destino Coimbra, as aldeias históricas, as aldeias de xisto, as aldeias de montanha, a Serra da Estrela, os sítios património da humanidade na região e muitos outros focos de atração. Já para não falar em Fátima, cujo tráfego gerado justificaria por si só um aeroporto. Como não há um aeroporto e como a ferrovia ainda não é uma solução, estes visitantes têm que se deslocar de automóvel, de autocarro, perdendo muitas horas de viagem e é desmotivador para quem tem um período limitado para viajar. Não admira, por isso, que os visitantes se concentrem em redor de Lisboa, do Porto ou do Algarve e não têm alternativas aéreas. Se olharmos para o oeste da Península Ibérica, vemos que há 3 aeroportos na Galiza. Estão na Corunha, em Santiago de Compostela e em Vigo. Depois temos um aeroporto no Porto e um em Lisboa. E um subaproveitado em Beja. Finalmente, um em Faro. Há mais de 300 km entre os aeroportos Sá Carneiro e Humberto Delgado, numa faixa de grande vitalidade turística e económica, que não podem receber visitantes por via aérea. Numa altura em que a coesão territorial parece ser um desígnio nacional, não se compreende a insistência dos decisores e olhar apenas para os interesses de Lisboa. Se a coesão fosse mais que uma palavra vã, a decisão teria que passar necessariamente por outros locais. O turismo do centro de Portugal acompanha atentamente esta discussão sobre o novo aeroporto e espera que a Comissão Técnica Independente apresente uma solução que leve em linha de conta os interesses do país. Mas o país como um todo e não apenas a 50 km de Lisboa. A proposta de Santarém é entre as possibilidades em estudo aquela que, no nosso entender, melhor serve os interesses da região e, por essa via, os interesses alargados do país. Aguardamos que o bom senso defenda os interesses superiores do país